Esse ano eu vi pouquíssima coisa sobre Big Brother, muito provavelmente você também, parece que foi uma das edições mais flopadas dos últimos tempos, e você deve estar pensando que, pô, melhor assim, né? Que bom. Nem sei por que você decidiu trazer assunto de BBB pra cá, Wagner. Bom, aparentemente tiveram alguns acontecimentos interessantes nessa edição que vale a pena comentar. Eu ainda não assisti, eu vou deixar pra reagir aqui junto com vocês, mas pelo que eu entendi, pelo que eu fiquei sabendo por alto, um grupo de mulheres na casa acabou se aproximando, né, fazendo uma certa amizade, e eram 2 mulheres negras e uma mulher branca, e aí essas mulheres negras começaram a insinuar que a mulher branca estava sendo racista, mesmo que ela fosse super amiga das duas e que fizesse tudo pelas duas, mas as negras foram militando cada vez mais, até virar um negócio, pelo que eu entendi, meio Carol com K. Inclusive, eu nem sei se o Big Brother ainda tá rolando, mas eu sei que essas 2 militantes negras já foram expulsas da casa com rejeição absoluta, sabe? Entrando no top 10, top 5 maiores rejeições da história do programa, o que talvez, inclusive, seja mais um reflexo do derretimento da cultura woke. É claro que não é a primeira vez que a gente vê isso acontecendo no BBB. É muito pior você ver um militante real, porque às vezes no Twitter parece tudo tão distante, mas quando você vê essas pessoas fazendo tudo aquilo que elas fazem no Twitter em carne e osso, presencialmente, é infinitamente pior. E já tá todo mundo de saco cheio disso. Então, talvez o Big Brother desse ano, por mais que tenha tido uma audiência baixa, possa ter contribuído aí para colocar mais uma pá de terra em cima deste caixão que já está quase todo enterrado. Enfim, se você tá curioso para descobrir junto comigo o que aconteceu naquela casa, bom, fica comigo logo depois da vinheta. Você já percebeu que cada dia que passa as coisas estão cada vez mais caras? Né? Você viu como é que tá o preço do café? As coisas do mercado tá um absurdo. Não, é sério. Se você não buscar uma forma de aumentar a sua renda, você vai passar perrengue. Um exemplo disso é o próprio dólar, meu amigo, que cada dia mais está aumentando. Engraçado que uma nota dessa de $100 é o que vale a 6 da nossa moeda. Olha isso aqui. Chega a ser cômico, exatamente isso. Mas existe um porém dentro dessa questão. Existe uma brecha que você, que é um cidadão comum, né, você pode ganhar em dólar sem precisar falar inglês. E sabe o que é mais legal? Trabalhando em casa. Eu estou vindo aqui para poder convidar você que é um pai de família, você que é um jovem, gente boa, ambicioso e quer fazer uma renda extra, quer aumentar a sua renda. Existe a forma de você tanto fazer uma renda extra em real quanto ganhar em dólar sem se preocupar em falar inglês. E a gente afirma para você que essa é uma porta de oportunidade, é um canal de bênçãos para você que acompanha o canal do Wagner, do Traje Cômico, viu? Se você tem interesse em entender como funciona, você vai fazer uma única coisa. O que tem que fazer? Clicar no primeiro link fixado aqui nos comentários e chamar nós lá no WhatsApp. Exatamente. Tem um link no primeiro comentário fixado desse vídeo. Você vai clicar e vai chamar a gente no WhatsApp. No WhatsApp a gente vai poder explicar para você tudo como funciona. Você topa esse desafio? Porque já está nos jornais. Se você não buscar uma forma de aumentar a sua renda, você vai passar perrengue. Eu estou vindo aqui para poder alertar você. Tá? Então clica no primeiro link do comentário fixado e chama a gente no WhatsApp para receber esse apoio aí. Fechou? Tamo junto. Todos esses trechos que eu vou assistir com vocês foram compartilhados lá no servidor do Discord. Então, eu não sei se eu tenho todos os cortes importantes aqui, mas espero que seja suficiente para entender o que rolou, pelo menos. Vamos ver. Infelizmente, o pós-BBB da Camila vai ser o pior da história. A Carol com K teve a maior rejeição, mas ela já era rica, famosinha e tinha fãs. A Camila é pobre, suburbana e não vai ter nem seguidores suficientes para fazer publi com essa edição flopada. Então Camila parece que foi uma das negras escrotas, né? O que tem aqui? Eu espero isso! Não fica assim. Eu tô falando Aline, pelo amor de Deus, eu não fiz isso! Eu não vi nada mesmo, então eu não sei nem qual delas é a Camila. Fiz isso! Eu não queria conversar, eu entrei no quarto, eu não falei nada! Ela só falou que você tava aborrecida. Deve ser essa aqui que tá desesperada. Você não foi! Escuta, eu falei que eu não ela queria defendeu conversar. você. Ela defendeu Não você. interessa. Ela defendeu Aline, você. eu não mudei com a Vitória. Eu só falei que eu não jogava mais com ninguém. E quem era a minha prioridade? A Vitória, eu acho que é a branca que elas estavam tentando insinuar que foi preconceituosa, né? Casa. Era minha irmã. Eu tô cansada de trairagem comigo. Era a irmã dela. Parece que foi isso aí. Eram 2 irmãs que estavam sendo escrotas com uma branca. Bom, essa pessoa tentou pintar de vítima, então, as negras escrotas, mas não rolou. Ó, se eu não me engano, esse perfil aqui é de um esquerdista, tá? Mesmo assim, ele deu RT naquela publicação falando, infelizmente, o caramba, né? Que ela vai sair tendo o pior pós-BBB da história. Se não tivessem 300 câmeras na casa, teriam taxado a Vitória como racista.
Entra ano, sai ano, o BBB não toma nenhuma atitude sobre essas falsas acusações. A Alane acusou o Juninho de coisa muito pesada no passado e tá fazendo publi a rodo. Nem sei dessa história. Mas sim, as falsas acusações se tornaram bem normais nos reality shows, o que é muito bizarro se você parar pra pensar que, mesmo sabendo que tem câmeras filmando tudo, as pessoas, geralmente as minorias, né, se sentem muito à vontade pra mentir e acusar falsamente as maiorias opressoras, né, a mulher branca ou o homem hétero, das piores coisas possíveis, acusar de crimes. Isso é uma das coisas mais sintomáticas do quão privilegiadas e do quão essas minorias se sentem blindadas, né? Que elas têm plena convicção de que elas podem sair por aí imputando crimes tranquilamente, mesmo que tenham todas as provas de que aquilo é mentira, porque não vai dar nada pro lado delas. Esse BBB eu nem acompanhei nada, mas a gente viu não tem muito tempo na Fazenda que o cara que venceu a última edição, ele foi acusado de todos os tipos de crimes que você possa imaginar por todas as minorias oprimidas. Isso aqui é fruto de mais de uma década tratando minorias como se fossem intocáveis, o que acabou invertendo completamente a tal pirâmide da opressão. Não tem mais como você negar, e já não é mais tão polêmico falar em voz alta, que hoje em dia as minorias são as verdadeiras privilegiadas socialmente. Podem fazer tudo o que quiser, podem ser escrotos à vontade, tem 1 milhão de leis beneficiando e cotas, o sistema está do lado deles, porque tem que proteger os mais fracos, e isso não é ajustado justamente porque, apesar de não serem exatamente o elo fraco neste momento, o discurso vendido ainda é esse, né? Que eles são o elo mais fraco, por isso eles precisam de mais proteção. E é curioso como esses grupos, né, especialmente assim, os militantes, os ativistas, começaram a utilizar consistentemente o sistema pro mal, para praticar o mal contra as maiorias opressoras, como a gente vê nesses casos dos reality shows. Enfim, o que mais temos aqui? Me dói ver a Vitória afirmando que falou algo que ela nunca disse só porque a Camila afirmou que ela falou. Teve isso, sabe? Aparentemente, uma questão muito problemática foi que essa moça aqui, que é a Vitória, ela realmente estava se subjugando. E por quê? Então, aqui você tem os dois problemas causados por esse ativismo identitário. De um lado, você tem as mulheres negras se sentindo intocáveis, super poderosas, que podem sair acusando as outras pessoas por absolutamente nada, porque elas são mulheres negras, a palavra delas é lei. E do outro lado você tem uma mulher branca que precisa se rebaixar, que precisa se diminuir, que precisa engolir sapo, que precisa aceitar tudo que as mulheres negras impõem, mesmo que seja tudo mentira, mesmo que seja tudo falso, porque ela morre de medo de ousar bater de frente, questionar uma mulher preta e acabar sendo acusada de quê? Pois é, e pelo que me consta, eu tentei buscar algumas informações para não ficar tão perdido no vídeo, né? Essa Vitória, eu acho que é uma atriz da Globo e ela também foi apoiada pela Juliette. Então, mesmo sendo uma mulher branca contra mulheres negras, ela foi meio que abraçada pela emissora. E obviamente foi abraçada pelo público porque ela estava sendo injustiçada. Só que muitas vezes o programa, o BBB, por ser da Rede Lully, fica contra os injustiçados e a favor dos opressores identitários. Tipo como foi no caso do Rodolfo, né, que foi pintado de racista por ter feito um comentário sobre uma peruca cacheada. Comparou ela com o cabelo de um participante que era negro. Uma palhaçada, mas a edição tratou aquilo como se fosse um caso terrível. Teve um outro participante branco também que demonstrou sentir medo de um participante que era macumbeiro, que se declarava macumbeiro e falava que fazia coisas ruins, inclusive, com as outras pessoas através da sua macumba. E aí a Globo fez todo um sensacionalismo para tratar aquilo como intolerância religiosa. Mas nesse caso não. Nessa edição, a Globo estava tentando alertar a tal da Vitória de que ela estava certa e que ela não precisava ficar se rebaixando. Só que mesmo com a edição tentando passar essa mensagem para ela, mesmo com a Globo informando, ó, você tá certa, né? As outras é que estão erradas fazendo isso com você, ela ainda assim continuou abaixando a cabeça o tempo inteiro até essas participantes serem expulsas. Por quê? Pelo medo, pelo pânico de ser classificada como racista se ela se impusesse contra as mulheres negras. Grande conquista do identitarismo, né? Esse pânico moral que pode fazer uma mulher aceitar em rede nacional uma opressão bizarra contra ela, simplesmente por causa da cor da pele. Legal, né? Enfim, vamos continuar vendo os cortes. Um VAR da discussão entre Vitória e Camila no quarto. Vejamos. Se Graciane fosse número 4, você pode conversar comigo? Eu falo direito. Como eu quiser. Não vai me falar pra mim como eu tenho que falar. Então por que você tá me tratando assim? Não, eu quero falar. Eu quero falar assim. Eu te tratei mal aqui não dentro? me interessa. Não, então você não. conversa comigo com calma, porque eu não vou discutir com você com desrespeito. Você tá me desrespeitando. Não estou falando. Por quê? Eu falei alguma coisa pra você que tá te respeitando? Ou porque meu tom de voz é alto? Se Graciane fosse... Enfim, aqui dá pra ver que a militante era completamente escrota e desequilibrada, né? E o máximo que a Vitória fazia era tentar pedir um pouco de respeito ali, quase chorando. E aí tem essa outra que é a Tamires, né? Acredito que seja a irmã da Camila. Creio que descobriremos ao longo do vídeo. Ela disse o quê?
Não é se acostume. A gente pode frequentar ambientes em que a gente não é visto assim. Por isso que hoje existem ambientes pretos, eventos pretos, amizades pretas, relacionamentos afrocentrados. Meu Deus do céu. Caramba, que insuportável essa palestrinha, hein? Porque uma pessoa preta, quando se relaciona com a gente, não vai chamar a polícia se você gritar pra ela. Se você tiver um amigo preto, quando brigarem, vai ser de igual pra igual. Se você tiver num rolê preto, ninguém vai ficar te olhando de cara torta se você dança demais, se ri demais ou se for demais. É por isso que a gente tem que frequentar, estar em lugares assim e ensinar pros nossos. É por isso que a Tainá é toda retraída, porque a Tainá tem pavor de ser assim, ela tem pavor de estar nesse lugar. Às vezes age de forma mimada, às vezes, mas é muito consciente, para não ser racista. Você tem que ser antirracista e tem que ter atitudes assim. Tem que saber seu lugar de fala e saber como falar com uma pessoa preta para não colocá-la nesse lugar. Então, toda essa palestrinha para falar que os brancos têm que aprender a se comportar diante dos negros, porque qualquer coisinha que eles fizerem pode acabar sendo interpretada como racismo. E você não vai querer colocar um negro nesse lugar terrível, né? Então você abaixa a cabeça, fica calado, aprende, escuta e seja subserviente. Pelo simples fato de você ser branco. E óbvio que esse pensamento não é racista. Na cabeça dela, a pessoa preta pode gritar, humilhar outra pessoa branca, mas jamais ser respondida na mesma altura, porque senão é racismo, me poupe. Sim, na cabeça dos militantes negros é exatamente assim, né? Quem acompanha esse canal aqui há um bom tempo já tá careca de saber. Aqui eu perdi o clipe, mas tem mais um trecho. Tamires sobre Vitória. Pra você não ser racista, você tem que ser antirracista, tem que ter atitudes assim. Você não tem que ter falas preconceituosas, saber seu lugar de fala. Tem que saber falar com uma pessoa preta pra não colocar nesse lugar. É o mesmo trecho que a gente viu antes, só que reduzido. Então aqui também fica claro que ela tava falando pra aquela mesma mulher, né? Que estava sendo massacrada e humilhada por essas duas pretas. Aqui mais um trecho. Tamires está se utilizando de um crime hediondo que não aconteceu para tentar fazer as pessoas se movimentarem para que ela e a irmã vençam o programa no grito. Elas querem destruir a vida de uma pessoa que, nessa situação, é completamente inocente. Vamos ver. Essa parada que aconteceu entre a Vitória e a Camila, eu acho que lá fora deve ter ficado muito dividida entre a galera preta e a galera branca, tenho certeza. Não ficou. Na verdade, todo mundo viu que as pretas eram escrotas. Mas você vê como é que funciona a cabeça dessas militantes, né? Realmente acham que os brancos são uma unidade e os negros também são uma unidade. Então, assim, todo negro é escroto e arrombado que nem elas, e todos os brancos precisam abaixar a cabeça e aceitar o seu racismo, que nem a Vitória, né? E vai ficar indignado com isso, então provavelmente vai retalhar a atitude delas. Mano, o identitarismo é um veneno na cabeça dos próprios militantes. Destrói completamente, corrói o cérebro, porque eles passam a enxergar o mundo apenas por essa ótica. O mundo é composto dessa guerra racial, dessa guerra sexual entre homens e mulheres, entre pretos e brancos. E para eles, isso valida todo tipo de atitude terrível que eles têm. Então por isso nem passou pela cabeça dela que tanto ela quanto a irmã estavam sendo vistas como as grandes vilãs da temporada, saindo com rejeição recorde. Porque não, os pretos vão ficar do nosso lado, né? Todos eles têm que ser escrotos que nem a gente. Eles realmente acham que o movimento preto representa todas as pessoas negras do mundo. E isso não poderia estar mais distante da realidade. Tanto que a gente viu, né? A cultura woke enfraqueceu tanto que na última eleição ali do Trump, ele quebrou recorde de votação entre a comunidade negra para um republicano. Justamente porque as próprias minorias estão cansadas da forma como essa militância identitária tenta as representar. Enfim, vamos continuar vendo as merdas que ela fala aqui. Os fãs dela e a galera que eu tenho certeza que teria o mesmo posicionamento que a gente teve. Mas você tá ligada que a galera tá... Minoria. Resistência, mas é mais foda, briga muito mais. Sim, mas é minoria. Minoria. Então por que é minoria? Eles não adoram encher a boca pra falar que preto é maioria no Brasil, colocando os pardos junto da equação. Provavelmente ela ainda vai achar que é isso, né? Que ela foi expulsa da casa com rejeição recorde só porque a comunidade preta é minoria. E aí teve menos gente votando nela, mas que estavam super apoiando as atitudes escrotas dela na casa. Mas eu acho que tem a galera branca que anda com a galera preta. Não, eu briga, que... Na verdade, isso é até mais normal. Eu acho que tem mais branco militando pelo movimento negro do que o contrário. Que são esses esquerdinha caviar, né? A esquerda do Leblon, que pede desculpa por ser homem, pede desculpa por ser branco, porque precisa reconhecer os seus privilégios e apoiar essas causas escrotas, porque supostamente eles estão fazendo essa reparação histórica. Só que eles também são minoria. São uma minoria bem barulhenta, bem chata, mas ainda assim uma minoria. E novamente, a gente tem visto o resultado nas urnas, né? Eu conto com a galera antirracista, que é o que eu te falei, antirracista. Antirracista. Então, se você não vota pra ela vencer o Big Brother,
você é racista. Ela tá contando com a galera antirracista pra fazer ela Eu ser acho que campeã. tem. Pra poder clarear. Eu acho que alguns anos atrás não tinha. Clarear? Como assim clarear? Mas clarear é uma coisa boa? Tem que Acho que escurecer. hoje em dia todo mundo tá muito mais envolvido, muito mais interessado. Tem muitos projetos que abrem os olhos, como esse do AfroReg, que, pô, pra mim foi uma luz, assim, trabalhar ali com eles. Vou até corrigir minha fala. Eu conto que a galera preta, que anda com a galera branca, escureça a visão. Ela meteu essa mesmo, eu não acredito. Eu falei de sacanagem, velho. Ela realmente meteu um eu juro que eu não tinha visto isso ainda. Eu não acredito. Essa galera é muito caricata, velho. É uma caricatura. É um NPC woke do Twitter. Vocês veem como eu tô acostumado com esses imbecis, né? Infelizmente, já convivi demais com essa galera maluca me cancelando. Então, eu sei até dessas merdas mais absurdas que eles falam. Visão Boa. deles. Entendeu? Boa, hein? Não é boa, escurecer, boa, mandou bem, cara. Porque dá pra ver muito melhor no escuro, né? Tem que escurecer as coisas pra você conseguir visualizar melhor. É Porque isso aí. quando a mente escurece, você consegue entender a posição de cada um e o que isso daí pode causar. A mente escura. O que ela tá falando? Que bosta é essa que ela tá falando? Quando a mente escurece, você fecha os olhos e aí você vê com mais clareza no escuro da sua mente. Você consegue refletir melhor sobre as coisas. Acho que faz muito Posição sentido. de cada um e o que isso daí pode causar é quando situações como E eles gostam como se fosse uma coisa muito inteligente que ela tá falando aqui, né? Nossa, tá se sentindo um gênio falando esse monte de essa bosta. não se torna isso daí, que era tava de igual pra igual. Se fosse de igual pra igual, beleza, a gente brigou, vamos se resolver. Não é de igual pra igual. Elas estavam oprimindo a outra com base em acusações falsas de crime, que é o que todos esses militantes Era pra fazem. ser. Agora, quando coloca ela São duas mulheres, era pra ser uma briga de igual pra igual. pra igual. Era pra ser, e não é por quê? Por culpa do identitarismo, da agenda woke. Sim, por culpa da agenda woke. Com certeza, 10 anos atrás, essa discussão teria sido vista só como uma discussão mulher com mulher. E se as mulheres negras tivessem mais razão, aí o público ficaria do lado delas. Não é mais visto assim justamente por causa dos ativistas como essa imbecil aí. Entendeu? E Lógico. sem muita coisa, porque Quando- meio que é um mimimi, né? É um Sim. mimimi essa briga, não é nada. Mas como- virou um, nossa, coagiu. Pô, o Agi pegou pesadão, tá ligado? Ninguém Vai. falou. Coagir pegou. E o pior é que elas estavam coagindo, pelo que eu entendi. Elas realmente estavam coagindo a garota branca, né? A atriz branca, com essas acusações. E assim, pelo que me explicaram, a mulher branca era realmente amiga delas e fazia tudo por elas. Assim, lambia o chão por onde elas passavam. E mesmo assim elas cagaram na cabeça dela e começaram a fazer esse monte de merda. Além de tudo, duas ingratas do caramba. Gente, O Agi me pegou nesse lugar que, tipo, muito ruim. Ai, meu enfim. Deus, tadinha. Coitada dela. mas me preocupa. De qualquer forma, me preocupa. Tá, então, deixa eu ver o comentário aqui. O pior é que se realmente tivesse acontecido um crime, a produção já teria intervido num ao vivo mesmo em favor das irmãs. Já vimos isso em outras edições. Esse Twitter estaria um caos, mas eles estão deixando rolar e isso não é legal. Parece que a produção tentou dar um toque, mas né, nem as militantes entenderam e nem a branca que estava se rebaixando conseguiu entender, porque até o fim ficou com medo de ser a racista da edição. E aí, pra encerrar, tem o vídeo desse cara também, que aparentemente explica o que rolou. Eu acho que já deu pra entender mais ou menos, mas talvez ele explique ainda melhor, então vamos dar uma olhada. Falar com outra pessoa que você votou antes de você falar comigo. Porque eu não sabia que você Então estava você abaixa chateada seu comigo. tom de voz se você não quer que eu grite com você. Mas Tô falando você já sério. está gritando Eu estou comigo, falando- então eu não posso Há uma gritar de volta. diferença. Há uma diferença aqui, Vitória. Há uma diferença. A diferença entre gritar e ser gritada, entre interromper e ser interrompida. Há uma diferença entre brigar e armar uma armadilha. E há uma diferença imensa entre lutar e instrumentalizar uma luta. E meu ponto é a maneira como vocês me abordaram aqui pra conversar sobre isso. Como é que a gente abordou? Não, quero entender como você tá me colocando aqui nessa história. Como é que eu te abordei nessa história? Sem deixar eu falar. O que está acontecendo nesse O olhar das duas, tipo, nossa, ela realmente tá querendo meter que ela tá sendo calada por uma mulher preta. Que absurdo. A branca querendo dizer que a gente não tá deixando ela falar. Cara, é doentio, é doentio. Eles realmente não conseguem observar o mundo por outro aspecto, por outro prisma, que não seja esse. Uma mulher branca querendo ser a vítima da história? Até parece, né? Coisa absurda. Nós, mulheres pretas, somos as vilãs aqui, não estamos deixando ela falar. E era exatamente o que estava acontecendo. E o Brasil inteiro é forte, né? Porque foi uma edição bastante flopada, mas as pessoas que assistiram perceberam.
Bom, Esse momento, na casa mais vigiada do país, é uma encenação cruel, onde duas mulheres negras, periféricas, infelizmente esvaziam a própria pauta para fabricar um enredo conveniente, para queimar alguém que sempre esteve do lado delas, mas nunca esteve à altura da utilidade que elas esperavam. Vitória não cometeu um erro imperdoável, não foi desleal, não fez nada além de seguir a sua própria decisão, e por isso foi oferecida ao sacrifício. Camila e Tamires nunca estiveram de fato ao lado de Vitória. Sempre a diminuíram, a corrigiram, a tolhiram. Muitas vezes, inclusive, a ridicularizaram. Sempre a mantiveram em um lugar de menos merecimento. Nunca tiveram coragem de assumir o desprezo que sentem, então fizeram o que muitas vezes pessoas assim fazem. Mascararam sua rejeição de crítica construtiva. Mas quando surgiu a oportunidade, rasgaram o véu e jogaram Vitória aos leões. E fizeram isso de uma maneira vil, transformando uma rusga banal de convivência em um palco para um espetáculo de falsa opressão. Mas assim, racismo contra branco não existe, tá? Isso aqui não é reflexo de uma engenharia social construída ao longo de uma década. Não. Isso não é reflexo de pautas importadas dessa tensão racial dos Estados Unidos que simplesmente não existiam aqui no Brasil. Não. Esse não é o resultado de passar uma década pintando brancos como os vilões opressores que a todo instante querem acabar com a vida dos negros e fazendo com que todos os negros se sintam essas pobres vítimas oprimidas constantemente e fazer com que os brancos passem a se ver como pessoas terríveis que precisam abaixar a cabeça e se desculpar, e os negros como oprimidos que precisam se erguer e confrontar e tratar com desprezo os seus opressores. É simplesmente óbvio o que a gente está vendo aqui. E não é nem a primeira vez no BBB. É o caso da Carol Conká se repetindo alguns anos depois. Só que agora eu tenho esperança de que seja mais definitivo, porque talvez no caso da Carol Conká, da Lumena, tenha sido mais pontual. Tenha sido o primeiro grande choque das pessoas vendo os militantes do Twitter pessoalmente, né? Tipo, fora de um espaço com meia dúzia de caracteres, que não tem articulação, que não tem voz, que não tem uma pessoa gesticulando. Então acho que ali foi muito chocante. Você vê o nível da soberba, você vê como essas pessoas eram escrotas, eram arrogantes, eram autoritárias, eram preconceituosas. E por isso gerou aquele baque. Mas depois voltou a esfriar. Só que agora a agenda como um todo está desmoronando. E eu quero crer que nunca mais pessoas assim vão ser vistas como populares, como corretas, como admiráveis. Essas já foram expulsas com rejeição. As minas fazendo falsa acusação na Fazenda também, né? E o cara que elas acusaram falsamente ganhou tranquilamente. Que esse seja o padrão daqui em diante. Você querendo me botar no lugar de tipo, eu falei, você de manhã falou pra mim, sabe o quê? Que eu sou grossa, mas você já consegue identificar quando eu tô sendo grossa e quando é meu jeito. Aí agora você querendo me dizer o quê? Que eu sou agressiva? Falei, você é muito perigosa. E ela é agressiva, grosseira, escrota. Nossa. É jogo sujo mesmo, não tem outro nome. Não cabe nem num jogo como esse, ou cabe. É antes de mais nada um desserviço à luta que todos devemos defender. Mas a partir do momento em que elas distorcem um embate comum para encaixá-lo em uma narrativa perversa que não existiu, colocam em dúvida de forma indireta todas as lutas reais que acontecem aqui fora e que precisam ser combatidas por todos nós. Mas aqui fora sempre há quem ache que isso não existe. Então atitudes como essas que elas vêm tendo enfraquecem o que deveria ser inegociável. E é por isso que quando esse jogo acabar, possivelmente elas vão sair para um destino não muito bonito. E é triste dizer isso, mais do que isso. Toda a militância causa isso. É só porque a gente tá vendo ali elas sendo escrotas em carne e osso, que como eu falei, né, gera uma repulsa ainda maior, mas o ativismo identitário, ele é inteiro isso. Raros são os casos em que você vê as pessoas sendo razoáveis dentro desses movimentos, defendendo só o que o slogan diz que eles defendem. Via de regra, são as pessoas mais escrotas, mais preconceituosas, mais extremistas que você vai encontrar no meio da política. É claro que alguns conseguem ser ainda mais extremos que outros, mas eu já fui cancelado o suficiente por essa corja para saber como é que funciona. Isso é preocupante, porque a gente sabe como as coisas funcionam aqui fora. E a gente sabe também que a Graciane Barbosa, que vem fazendo a mesma coisa lá dentro, participa de alguma forma dessa construção rasteira para cima da Vitória. No caso da Graciane, faz ali um certo jogo duplo com os irmãos Hipólito. Até aí também um pouco de game, vai. Mas sobre ficar calada diante do que as irmãs vêm tentando fazer com a Vitória, também é uma forma de você participar disso. A diferença é que a Graciane, ao sair, não vai sofrer nem um terço das consequências que possivelmente Camila e Tamires vão sofrer. E isso não vai acontecer com a Graciane porque ela não é negra, ela não é periférica, ela não é anônima. O peso de um erro nunca é distribuído da mesma forma. Aí começou a lacrar, hein? Eu acho que simplesmente é porque ela não está sendo ativamente a opressora. Ela está sendo escrota também. E sim, tem o peso dela ser famosa, que é a mesma coisa que pesou a favor da Carol Conká.
Mas é ridículo, né? Depois de tudo isso que aconteceu, o cara ainda falar que não, a Graciane vai sofrer menos porque ela é branca. Cara, sério? A discussão é justamente sobre isso, velho. Por ela ser branca, ela não tá acusando falsamente a outra de ter praticado racismo contra ela, né? É isso que ela tem a favor dela pela cor da pele. Mas agora a culpa dela, que as duas mulheres pretas usaram o fato de serem pretas pra serem super escrotas e imputarem crimes a uma amiga delas. É claro que os agentes ativos da opressão e da discriminação vão sofrer uma rejeição muito maior, né? O maluco condenando o ativismo imbecil delas e aí no final praticamente tá transformando isso num caso de racismo também, cara. O que elas estão fazendo, as três, é errado, sem dúvida. Porque, como eu disse, não cabe nem num contexto de jogo, porque cruza uma linha. Mas o que pode vir depois, a exemplo de outras edições, é desproporcional e vai ser, sim, também injusto. O que elas estão desenhando ali dentro é um jogo de conveniência, um teatro de lealdade onde vitória nunca foi bem-vinda. Isso aí é desproporcional e injusto, porque aí é complicado, né? Tipo, elas estão se colocando nessa posição. Elas decidiram ser as escrotas em rede nacional dentro do programa que elas escolheram. Cara, eu acho que é um dos poucos casos que é difícil você falar que isso é desproporcional e injusto. Elas escolheram participar do Big Brother Brasil. Elas escolheram mostrar a vida delas em rede nacional na maior emissora do país. E elas escolheram, dentro daquele programa, imputar crimes falsos a uma amiga delas e fazer toda essa militância imbecil tentando tirar vantagem da própria raça. Então é desproporcional elas serem massivamente rejeitadas aqui fora? É desproporcional elas terem as pessoas julgando o comportamento absurdamente escroto que elas tiveram num programa que é feito para as pessoas julgarem as atitudes lá de dentro, que elas participaram por vontade própria? Só seria desproporcional se isso estivesse sendo manipulado pela edição. Como nos casos onde a edição pintou um caso de racismo onde aconteceu uma bobagem, como o negócio da peruca. Aí é desproporcional, porque o programa está trabalhando contra uma pessoa. Mas nesse caso, onde elas realmente foram muito escrotas, então por que seria desproporcional? Elas foram pro programa para serem julgadas, e aí o julgamento em cima das ações terríveis que elas tiveram não é proporcional. Para mim isso aqui não faz o menor sentido. Eu nem sabia que esse vídeo aqui também ia ter esse direcionamento no final. Mas, enfim, ainda foi interessante para confrontar a ideia da esquerda que tá tendo que admitir que passaram do ponto, que tá meio feio, mas ainda tá tendo que rebolar para falar que, mas veja bem, elas ainda vão sofrer mais porque são mulheres pretas e periféricas. Fala sério. Sempre criticada, sempre podada. E a hipocrisia é declarada quando elas próprias nunca tiveram a menor consideração por Vitória. Camila insiste em dizer que ela e a irmã estão nessa situação de serem alvos da Eva e da Renata porque estariam comprando uma briga do Matheus e da Vitória. Não é o que o passado diz. A Eva e a Renata, eu acho que elas forçam pra poder Tá bem ser querida mundo. por todo mundo. Quando Graciane especulou a possibilidade da Vitória e do Matheus, os dois amigos, acabarem caindo juntos no paredão, a Tamires soltou um espontâneo... A mesma Tamires que estava cobrando lealdade da Vitória na última noite. Essas irmãs, no fim, o que querem é controle, não é aliança. E Vitória, por sua vez, está sozinha. Boa tarde. Sozinha na aliança, sozinha na defesa. Porque Matheus, seu parceiro mais próximo, seu amigo, pior amigo do mundo, pelo menos nesse jogo, esse nunca levanta a voz por ela. Sempre encontra uma forma... Por quê, né? Aí o cara, eu não sei nem se ele é... Pela imagem parece que é um homem branco, não sei se é hétero. Mas por que será que o cara tem medo de levantar a voz pra defender a amiga contra as duas mulheres pretas? Cara, quantas vezes eu vou poder mostrar que isso aqui é um exemplo claríssimo de todos os problemas do identitarismo? Quando aquela pessoa fala, mas por que você acha que a cultura woke é um problema tão grande? Imagina só, se Wagner é muito louco, achando que a cultura woke é o grande problema da atualidade. É um dos grandes problemas, não é o único problema, não poderia nem dizer necessariamente que é o maior. Mas sim, é um dos maiores. Ou você acha que nada disso é um problema real? Os brancos têm que ter medo de mulheres pretas acusando eles falsamente de crimes e sendo completamente antiéticas e imorais, sabe? Demonstrando todo o seu péssimo caráter e manipulando e... Enfim, tudo isso que a gente tá vendo. Isso é só uma ilustração do que tem acontecido massivamente em toda a sociedade ao longo de, basicamente, uma década. Mas vamos seguir, o vídeo já tá no fim, vamos lá. Forma de dar razão às outras três, seja por conveniência, por medo, talvez seja medo do cancelamento, talvez seja a crença de que se Talvez, você acha? Pode ser, né? Pode ser. É uma hipótese bem plausível. posicionar por Vitória possa custar caro pra ele. Seja qual for o motivo, fato é que ele se omite. Ele vê que é um problema que a cultura woke gerou na sociedade.
a injustiça acontecendo diante dos seus olhos e não faz nada. Mas não só por isso, deve sair já no próximo paredão. E o mais terrível disso tudo é que Vitória também sente essa ameaça velada. E talvez seja por isso que mesmo ao se defender, ainda pesa cada palavra. Porque essa última frase dita, verbalizada pela Tamires, há uma diferença. Não é só um aviso dentro do jogo. É um recado para cá fora. Um sinal claro de que, ao menor deslize de Vitória, essa pauta será usada sem hesitação. Essas irmãs já começam a responder por isso. Ela já foi usada sem nem ter um deslize. Imagina se realmente tivesse. Mesmo antes de saírem da casa. E a gente sempre espera que o público, a gente que está aqui de fora nessa posição super confortável, que a gente tenha algum discernimento, que ninguém transforme indignação em atos criminosos. Mas também não dá para pedir que as pessoas não manifestem o que pensam. Afinal, é um programa de ação e reação. As pessoas votam para tirar, votam para deixar. E, infelizmente, Camila, Tamires e Graciane vêm cavando um lugar muito lamentável nessa história. Há uma diferença sim, mas não é essa que elas querem impor. Enfim, deu pra entender um pouco o que aconteceu nessa edição do BBB, né? Mais uma vez tivemos militantes fazendo muita merda e saindo com rejeição recorde. Dessa vez não teve tanta gente que viu isso acontecer porque o programa foi meio flopado, mas ainda assim, essas polêmicas elas acabam repercutindo pra fora da audiência padrão, né? Tanto que agora, vocês que não acompanharam um único episódio dessa edição do BBB, também ficaram por dentro dessa polêmica. E aí você pode dizer nos comentários o que você achou disso. É ou não é mais um bom retrato dos problemas da cultura woke? Enfim, antes de ir embora, não esquece de deixar o like, passar o vídeo adiante, se inscrever se não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações. Tudo isso é muito importante para ajudar o meu trabalho. Mas de toda forma, eu te agradeço por ter ficado comigo até o final. Valeu e até o próximo vídeo. Tá tudo uma merda e tu pergunta o que aconteceu. Só posso responder que o culpado aqui nunca fui eu.